vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 13ª aula de matemática. E aí, prontos para iniciarmos mais uma aula dessa maratona de estudos? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática e que o público-alvo para essas aulas são vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje nós iremos falar sobre raiz quadrada. Nós iremos fazer uma revisão sobre raiz quadrada. Já estudamos a raiz quadrada. Já vimos quando um número é quadrado perfeito ou não. Já vimos que números que têm raiz quadrada exata são chamados de números quadrados perfeitos. Já associamos polígonos aos números quadrados perfeitos. Hoje nós iremos explorar mais habilidades em relação a esse objeto de conhecimento. E aí, você acha que o quadrado, por exemplo, ele tem alguma ligação com a raiz quadrada? Você acha que as dimensões de um quadrado, eles têm alguma ligação com os números quadrados perfeitos? É isso que nós iremos discutir nessa aula de hoje. Então, o objetivo dessa aula é entender a radiciação a partir da multiplicação de fatores iguais. Nós vimos que a raiz quadrada de um radicando é um número que é multiplicado entre si 2 vezes, chega a ser o radicando. Então, uma multiplicação de fatores iguais. Nessa aula de hoje, nós iremos explorar mais habilidades em relação a essa multiplicação de fatores iguais. Então, em uma multiplicação, o que você entende por fatores e o que você entende por produto? Então, vocês sabem distinguir em uma multiplicação onde estão os fatores e onde está o produto? Nós vimos, nas operações de multiplicações, que os números que multiplicam entre si são chamados de fatores. E o produto, ele é o resultado daquela operação de multiplicação. Com relação a quadrados, o que vocês entendem por área? Você sabe localizar em um quadrado onde está a área? Que características os quadrados têm em relação aos seus lados? Ou seja, quais características nós podemos explorar em relação aos lados de um quadrado para calcularmos a sua área? Você lembra das habilidades de calcularmos a área de um quadrado? Então, nessa aula de hoje nós iremos explorar um pouquinho essas habilidades. Então, olha, um pequeno probleminha. Paulo, ele observa uma sequência de quadrados colocados em ordem do menor para o maior, como mostra a figura ao lado. Olha aqui a figura ao lado. Paulo, ele analisou essa sequência de quadrados. Olha, esse é um quadrado menor, esse daqui já é um quadrado maior e que há uma relação existente entre o quadrado menor e o quadrado maior. Depois surgiu um outro quadrado maior que os anteriores, havendo também uma relação entre eles envolvendo os lados de cada quadrado. E depois surgiu um quarto quadrado maior que os 3 anteriores, mas que há uma relação entre eles envolvendo os seus lados. Você é capaz de identificar essa relação? Então, há uma regularidade entre esses quadrados. E ele observou. Ele observou uma regularidade entre o total de ladrilhos do quadrado e o comprimento do lado. Ou seja, ele analisou o seguinte: se esse quadrado é formado apenas por um ladrilho de lado, já esse quadrado ele já é formado por 2 quadrilhos de lado e formado por 4 ladrilhos no total. Já esse quadrado ele é formado por 3 ladrilhos de lado e é formado por 9 ladrilhos no total. Esse quadrado ele apresenta 4 ladrilhos de lado e 16 ladrilhos no total. Então ele entendeu que há uma regularidade aí. Só que até o presente momento nós não falamos ainda dessa regularidade. Você já identificou qual é a regularidade que nós podemos explorar ou observar existente aqui entre esses quadrados para que possa justificar o aumento ou a evolução de cada figura? Então, que regularidade ele observou?
Vamos ver qual regularidade ele observou? Então, Paulo imaginou um quadrado composto por 225 ladrilhos. E aí, neste caso, qual é o comprimento do lado desse quadrado? Olhe, primeiro você precisa identificar a regularidade existente desde o menor quadrado até o maior aqui apresentado. Depois que você identificar essa regularidade, você irá dizer qual é a dimensão do lado, ou comprimento do lado desse quadrado, que é formado por 225 ladrilhos. Então, se nós estamos falando de raiz quadrada, nós podemos explorar duas habilidades. Nós também estamos dizendo que estamos trabalhando com multiplicação de fatores iguais. No primeiro quadrado, eu vou analisar um número que multiplicado por si mesmo duas vezes chega a 1. Porque nós temos aqui apenas um lado, então é uma multiplicação de 1 por ele mesmo. Então eu vou multiplicar 1 multiplicado por 1 dá 1. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando esse lado com esse lado para encontrar a área desse quadrado. Mas por que a área? É assim. Nesse caso, a região interna, ela representa a área. É a região interna que vai nos dizer quantos ladrilhos usamos para formar essa figura. Então aqui nós usamos apenas um ladrilho. Multipliquei um lado por outro lado, por o outro lado, encontrei apenas um ladrilho. Então eu disse que é 1 vezes 1. Já nesse daqui eu tenho um lado medindo 2 ladrilhos e outro lado medindo 2 ladrilhos. Então eu vou multiplicar 2 por 2, encontro 4. Ou seja, eu estou dizendo que 2 é a medida de cada lado e 4 é a quantidade de ladrilhos usada para escrever a área. Então, a regularidade que eu estou observando aqui é que eu estou multiplicando um lado pelo outro. Por ser um quadrado, os lados eles são iguais. Então, já explorei a primeira habilidade de multiplicação de fatores iguais. Encontrei a regularidade. Mas também eu posso escrever assim. Nessa terceira figura, eu vou escrever assim. Se um lado é formado por 3 ladrilhos, e nós estamos falando de quadrado, eu coloco 3 elevado ao quadrado. E que 3 elevado ao quadrado é 9. Então, eu estou dizendo que a terceira figura ela tem lado medindo 3 ladrilhos e no total a sua área é formada por 9 ladrilhos. Eu estou explorando a multiplicação de fatores iguais e estou explorando a potenciação. Já na quarta figura, eu posso também explorar a potenciação. Eu vou dizer que eu tenho um lado medindo 4 ladrilhos, por ser um quadrado, eu vou colocar 4 ao quadrado. E que 4 ao quadrado é 16. Então, gente, prestem atenção. Nós já achamos a regularidade. É somente multiplicar um lado pelo outro que a gente encontra a área. E aí, nós podemos usar uma terceira habilidade, que é extrair a raiz. A raiz a gente extrai da área do polígono, do quadrado. Por exemplo, se esse quadrado aqui nós encontramos 16 ladrilhos, para nós encontrarmos a medida do lado, basta extrair a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 16. Então, nós estamos dizendo que esse quadrado ele tem 4 ladrilhos de lado. Aí, agora ele quer saber o seguinte, olha. Paulo imaginou um quadrado composto por 225 ladrilhos. Ele quer saber, neste caso, qual é o comprimento do lado desse quadrado. Olhe como é fácil nós calcularmos o comprimento do lado desse quadrado. Nós temos 3 habilidades que podem ser exploradas. Primeiro, nós vamos entender qual é o número inteiro que multiplicado por si mesmo 2 vezes chega a 225. Você sabe que número é esse? Depois, nós podemos entender qual é o número que elevado a 2 ou ao quadrado resulta em 225. Terceiro,
nós podemos também entender o seguinte: quanto é a raiz quadrada de 225? Uma vez que 225 ladrilhos é a área desse quadrado, para nós encontrarmos as medidas do lado de um quadrado, basta tirar a raiz quadrada da medida da área desse quadrado. Então, a raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 multiplicado por si duas vezes chega a 225. Estamos dizendo que o quadrado que Paulo pensou com 225 ladrilhos de área tem lado medindo 15 ladrilhos. Então, gente, vocês entenderam a resolução desse problema? Viram como é fácil identificar uma regularidade existente na evolução de figuras partindo de uma inicial? Viram também que para nós trabalharmos com raiz quadrada, nós temos três habilidades que podem ser exploradas: a multiplicação de fatores iguais, a potenciação com expoente 2 e a própria raiz quadrada daquele número. E aí agora ele quer saber, qual será o comprimento do lado de um quadrado com 81 ladrilhos? E aí, você é capaz de determinar a medida do lado de um quadrado formado por 81 ladrilhos? E um quadrado com 121 ladrilhos terá que comprimento o seu lado? Então, nesse caso, ele quer saber qual é a medida do lado de um quadrado que é formado por 81 ladrilhos, qual é a medida do lado de um quadrado que é formado por 121 ladrilhos. Você é capaz de determinar essas medidas? Então, essas medidas, essa resolução, você vai deixar aqui nos comentários. Você vai dizer qual é a medida do lado de um quadrado formado por 81 ladrilhos. Você também irá dizer qual é a medida do lado de um quadrado formado por 121 ladrilhos. Então, nós iremos calcular qual será o comprimento do lado de um quadrado com 81 ladrilhos. Vamos usar a mesma habilidade usada para solucionar o problema de Paulo? Então, nesse primeiro nós vamos fazer o seguinte: quanto é a raiz quadrada de 81? Ou seja, qual é o número que é multiplicado por si mesmo duas vezes dá 81? 9. Se nós dissermos que a raiz quadrada de 81 é 9, nós iremos justificar assim: 9 multiplicado por 9 dá 81. Ou seja, uma multiplicação de fatores iguais. Então, um quadrado formado com 81 ladrilhos, ele tem 9 ladrilhos de lado. Agora ele quer saber, e um quadrado com 121 ladrilhos, terá que comprimento o seu lado? Aí, esse probleminha aí, você irá solucionar e deixar aqui nos comentários a sua resposta. Eu irei analisar a resposta de cada um e também irei deixar a minha resposta para que vocês possam comparar. E também aqui, ainda nesse slide, vou deixar um outro método de resolver o problema que nós solucionamos para Paulo. Você pode explorar esse método, usar ele com maior frequência. Se você entender que é mais fácil do que o que nós usamos, usa ele. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha relembrado essas habilidades ou que tenha aprendido aquilo que não conseguiu aprender na aula que nós estudamos a raiz quadrada. Não esqueça de solucionar o problema do formulário, deixar o comentário aqui a sua resposta daquele probleminha. Um forte abraço e até o próximo encontro.